Você já se perguntou por que as pirâmides do Egito, os templos de Baalbek ou as muralhas de Sacsayhuaman possuem pedras de 1000 toneladas que nenhuma tecnologia moderna consegue mover com facilidade? E se eu te dissesse que a resposta para o maior mistério da engenharia antiga não está no espaço sideral, mas sim em uma linhagem de seres que a história oficial tentou apagar a todo custo? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma teoria da conspiração, mas um rastro de evidências que conecta as escrituras sagradas, relatos arqueológicos proibidos e um silêncio perturbador das maiores instituições científicas do mundo. A Bíblia não fala sobre gigantes como se fossem contos de fadas ou metáforas poéticas. No livro de Gênesis, capítulo 6, há um relato que faz o sangue de muitos teólogos gelar. O texto afirma categoricamente que naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os heróis, os homens de renome da antiguidade. Mas quem eram esses filhos de Deus? A tradição hebraica e o livro apócrifo de Enoque descrevem uma rebelião celestial. 200 seres conhecidos como sentinelas desceram ao Monte Hermon, desobedecendo a ordem divina para se misturarem com a humanidade. O resultado dessa união profana foi o surgimento dos Nefilins, criaturas de estatura descomunal e apetite voraz que corromperam a terra. Se isso fosse apenas mitologia, poderíamos ignorar. Mas o que acontece quando a pá do arqueólogo bate em algo que não deveria existir? Durante o século XIX e o início do século XX, centenas de jornais de prestígio, como o New York Times e o Chicago Tribune, publicaram relatos detalhados de esqueletos humanos de 3, 4 e até 5 metros de altura sendo encontrados em montes funerários nos Estados Unidos e em cavernas na Europa. Em 1891, em Wisconsin, cientistas encontraram esqueletos de uma raça desconhecida com fileiras duplas de dentes e crânios alongados. Onde estão esses ossos agora? Por que eles não estão em exibição no museu mais próximo da sua casa? Aqui entramos no território sombrio do que muitos pesquisadores chamam de arqueologia proibida. Existe uma acusação recorrente de que o Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, teria confiscado e destruído sistematicamente esses vestígios para proteger a teoria da evolução de Darwin. Afinal, a existência de uma raça de gigantes inteligentes e poderosos que coexistiu com os humanos antigos destrói a narrativa de que o homem evoluiu de forma linear e lenta a partir de ancestrais primitivos. Se os gigantes existiram, a Bíblia está certa. E se a Bíblia está certa, a história que nos ensinam nas escolas é uma construção frágil e incompleta. Imagine o impacto de admitir que os mitos gregos sobre os titãs ou as lendas sumérias sobre os Anunnaki não eram ficção, mas memórias distorcidas de uma era, onde seres de poder quase divino caminhavam entre nós. Na Bíblia, os gigantes não desapareceram totalmente no dilúvio. O texto diz que eles existiam também depois. Quando Moisés enviou espiões para a terra de Canaã, eles voltaram aterrorizados, dizendo que viram os filhos de Anak e que, perto deles, os hebreus pareciam gafanhotos. Golias, o guerreiro filisteu que enfrentou Davi, era apenas o remanescente de uma linhagem que estava em extinção, mas que outrora governou impérios inteiros. A ciência moderna tenta explicar essas anomalias através do gigantismo hipofisário, uma doença hormonal. No entanto, o gigantismo médico torna o indivíduo fraco e com sérios problemas de mobilidade. Os relatos antigos descrevem os Nefilins como guerreiros de força sobre-humana, capazes de erguer blocos de pedra que desafiam a gravidade. Em Baalbek, no Líbano, existem as pedras do Triliton,
3 blocos que pesam 800 toneladas cada, elevados a vários metros do chão. Como um povo da Idade do Bronze, usando cordas de fibra e troncos de madeira, conseguiria tal feito? A tradição local é clara. O templo foi construído por gigantes para servir de morada aos deuses. A questão que ninguém quer calar é: por que esconder? A resposta pode ser mais sinistra do que imaginamos. Admitir a existência dos Nefilins é admitir a intervenção de seres de outras dimensões ou esferas na nossa genética. É aceitar que o mal descrito nas Escrituras, uma corrupção do DNA humano, foi real. Se aceitarmos que os gigantes existiram no passado, somos forçados a perguntar se eles poderiam voltar. Algumas interpretações proféticas sugerem que, nos últimos dias, o segredo guardado nas profundezas da Terra e nos arquivos secretos do Vaticano virá à tona. O silêncio das instituições científicas sobre as anomalias biológicas é ensurdecedor. Sempre que um crânio alongado é encontrado no Peru ou um esqueleto gigante é descoberto em uma caverna isolada na Geórgia, o assunto é rapidamente rotulado como fraude e desaparece dos jornais em questão de dias. Mas as evidências continuam surgindo. Pegadas petrificadas de 1 metro de comprimento foram encontradas na África do Sul e na Índia. Elas estão lá, gravadas na rocha, desafiando milhões de anos de cronologia oficial. Você já parou para pensar por que tantas culturas diferentes, separadas por oceanos e milênios, contam a mesma história? Os astecas falavam dos Kinametsin, gigantes que habitavam o mundo antes do Sol atual. Os nórdicos temiam os Jotun. Os hindus descreviam os Daityas. Seria uma alucinação coletiva global ou a lembrança traumática de uma era de opressão por seres superiores em estatura e crueldade? A Bíblia nos dá uma pista final sobre o destino desses seres. Eles foram julgados e seus espíritos, desprovidos de corpos físicos, tornaram-se o que hoje conhecemos como demônios, vagando pela terra e buscando hospedeiros. Se essa conexão for real, o mistério dos gigantes deixa de ser uma curiosidade histórica e passa a ser uma questão de sobrevivência espiritual. O que a ciência esconde não é apenas ossos e poeira, mas a prova de que o mundo espiritual e o material já estiveram fundidos de uma forma que a nossa mente moderna mal consegue conceber. Estamos vivendo um momento de revelação. A tecnologia, agora, permite que amadores e pesquisadores independentes compartilhem descobertas que antes seriam censuradas. O véu está ficando fino. E enquanto as autoridades se esforçam para manter a narrativa de que somos o ápice da evolução, as pedras e os ossos gritam uma verdade diferente. Os gigantes não foram apenas um erro da natureza. Eles foram o sinal de uma guerra cósmica que ainda não terminou. Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo errado com a história oficial. Você não está sozinho nessa busca. Mas eu preciso te perguntar: você estaria preparado para encarar a verdade se descobrisse que a linhagem dos gigantes ainda influencia as estruturas de poder do nosso mundo hoje? Algumas linhagens reais e elites globais afirmam descender desses homens de renome. Seria esse o segredo mais bem guardado de todos os tempos? A ciência pode esconder as evidências físicas em porões escuros, mas não pode apagar a memória gravada no espírito humano. Os gigantes caminharam por aqui. Eles construíram o impossível. Eles desafiaram o Criador. E os vestígios dessa audácia estão espalhados por todo o globo, esperando por olhos que tenham coragem de ver além do que os livros didáticos permitem. Este é apenas o começo de uma jornada para desvendar o que foi ocultado de nós por séculos. Se você acredita que a história que nos contam está incompleta e quer mergulhar mais fundo nesses mistérios bíblicos e arqueológicos, não deixe de se inscrever no canal
e ativar o sino de notificações. Estamos investigando o que ninguém mais tem coragem de falar. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os gigantes foram reais ou que tudo não passa de uma interpretação errada de ossos de dinossauros no passado? Qual dessas evidências mais te impressionou? Deixe seu comentário abaixo, pois eu leio e respondo o máximo de teorias possível. Sua participação é fundamental para a nossa comunidade de buscadores da verdade. Nos vemos no próximo mistério.